Como não tem motivos para falar mal da viagem de Lula à China, jornalistas da Globo prova que seu feminismo é seletivo, dá uma de programa do Léo Dias e solta fake news para atacar Janja, porém nosso presidente se revolta, desmente esse absurdo, e prova no final do vídeo quem é o verdadeiro defensor das mulheres. Espia. Deixa eu jogar aqui uma apuração que eu fiz com o Valdo, hoje mais cedo, num dos encontros lá na China, a primeira-dama Janja participou, e segundo a nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. E aí, na nossa apuração, ela estava lá explicando que o algoritmo favorece a extrema-direita, preocupada com o avanço da extrema-direita, e ouviu do presidente chinês que o Brasil tem todo o direito, pode, deve, regulamentar e, em último caso, até banir a plataforma. Bom, climão, constrangimento. Valdo, segundo essas fontes que a gente ouviu, numa viagem que, como a gente acabou de explicar, foi tida e está sendo avaliada pelo governo brasileiro, por empresários, como um sucesso. Eu conversei até com outros integrantes da comitiva e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não foi numa linha de quem estava. Olha, não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, virou o assunto da comitiva brasileira, porque todo mundo dizendo, uma viagem, sucesso total, todo mundo dizendo que os chineses estavam tratando o Brasil, os brasileiros como aliados preferenciais, como se fossem dois países irmãos, né? E de repente vem esse ponto negativo deste momento. Inclusive, depois deste incidente, diríamos assim, a Janja não esteve presente em outros encontros, só no último de hoje, os demais ela não participou, não se sabe o motivo que ela não participou desses outros encontros, se não era para participar, se ela decidiu não participar, ou se houve um pedido do governo chinês para que ela não estivesse presente. Eu sei que criou um climão danado, constrangimento muito negativo. Ministros passaram ali a evitar ficar próximo dela, mesmo porque depois ela também deu uma desaparecida ali da comitiva e estão dizendo, André, que vai ser o grande assunto da volta para o Brasil, né? Deveria ser e vai ser também, né, o sucesso da viagem, porque a viagem foi realmente um grande sucesso, mas a gente sabe que chinês não gosta desses incidentes, não, né? Eles registram ali no caderninho deles ali, o comportamento dela foi classificado ali, segundo o relato de integrantes da comitiva brasileira, como uma ofensa grave ao governo chinês. Eu vi uma fonte que estava nesse encontro, eu perguntei, mas por que essa fala estava prevista? Não, ninguém entendeu, porque a fala de ninguém estava prevista. Não tinha fala prevista. E ninguém entendeu nem pedir para falar, nem o tema. Porque nem escolheu o tema TikTok para falar num encontro como esse. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois eu que fiz a pergunta, não foi a Janja, eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa, que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, em nome da Câmara, e o Davi, sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, a pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar, Então é isso.